quando eu tinha lá meus 15, 16 anos, eu estava com dúvida do que eu faria. Aí conversando com meu pai tinha a 7ª série, mas ele era de uma inteligência. Ele pegou e falou para mim assim, Richard, tu não precisa te especializar em algo especificamente, porque tu corre o risco de não enxergar todo o resto. O que tu precisa é saber se comunicar para que as pessoas façam o que tu acredita que é o certo, que é o correto para atingir o resultado. Aí eu pensei, bom, então eu tenho que fazer psicologia. Porque o maior desafio que a gente tem no mundo empresarial são as pessoas. Sim. E quando eu comecei a fazer psicologia, realmente ninguém entendia. Eu fui motivo de chacota das pessoas. Porque eu trabalhava dentro de uma fábrica, todo mundo ou era especializado na área de manutenção, ou era engenheiro de produção, alguma coisa do tipo. Controle E logístico e... ninguém entendia psicologia. Tu vai tratar aqui, é um hospício, tu vai tratar com louco. Mas eu sempre falava, não, eu estou fazendo psicologia para lidar com pessoas. E foi isso que eu fiz. Depois eu fiz outras especializações, eu fiz MBA em gestão executiva na FGV, fiz especialização na URGS de análise organizacional, depois eu fiz na La Salle também uma pós-graduação em lideranças políticas e corporativas, as coisas foram acontecendo. Mas na fábrica eu comecei a galgar promoções e com 24 para 25 anos eu me tornei coordenador e me tornei coordenador geral de 65% de todas as operações dessa fábrica. E nesse momento essa fábrica ela se torna a maior fábrica de celulose do mundo. Ela sofreu uma ampliação gigantesca lá. Mas eu era terceirizado, eu não era oficial da fábrica, né? Era um prestador de serviço, mas que cuidava de 65% de todas as operações que aconteciam dentro daquele ecossistema. Uhum. Tanto de lá a gente chama de mato, da floresta, tanto lá da floresta como toda a parte dentro da fábrica, até carros leves, guindastes, plataformas elevatórias, abastecimento de picadores, estocagem, resíduos industriais, limpeza industrial, era gigante o escopo. Só que sempre aquela coisa de empreender ficava dentro de mim. Eu era um intraempreendedor, que falam, né? Que eu encarava como se fosse minha empresa, buscava os melhores resultados, mas a empresa não era minha. E o que fazia com que eu não me tornasse um empreendedor é o que move todo mundo. O malvado do medo. Quando eu descobri que o medo não mata, fudeu. Porque até então o medo me matava. Aí você ficou valente. Aí eu fiquei valente. Mas para que eu perdesse o medo do medo, eu tive que tomar um chute na bunda. Porque senão eu ia ficar a vida toda trabalhando para alguém. E esse é um mal que muita gente tem. E não é um defeito. É que todo o sistema é construído para fazer com que você seja uma mão de obra. Uma mão de obra trabalhadora. Ele não te ensina a empreender. Sim. Você rompe o status quo quando Somente você assume a executar. esse risco. É só executar. O próprio pensamento é feito para que você só execute o que é esperado. E aí eu comecei a ganhar muito contrato e a empresa que eu trabalhava, ela entendeu que tinha que trazer uma pessoa mais velha, porque eu era um menino com 24, 25 anos, né, para passar mais confiança para o cliente e tal. E aí eu sempre falava para essa pessoa mais velha que veio como um cargo acima do meu, eu falava, olha, eu quero aprender com você. E ele não entendia isso, ele ficava incomodado porque eu ganhava muito contrato. E nessa época eu desenvolvi refluxo, várias psicossomatizações eu tive, porque... Teve princípio de um burnout ou não? Não tanto assim, mas ficava muito ansioso porque acontecia muitas sabotagens, né? A gente fazia combinações de uma reunião com os diretores da fábrica e junto com esse meu superior. Ele me colocava na linha de frente, falava o que eu tinha que falar, eu chegava lá no dia, falava exatamente o que ele pediu, quando eu terminava de falar, ele entrava e falava, não é isso que tu tá falando aqui, tu é muito novo, tu não entende, vou explicar o que é. E puf, caraca. Eu comprava peças para os equipamentos, e aí precisava do aceite dele no SAP, lá no SAP, e aí eu conversava com ele, fez o aceite? Não, já vou fazer, fiz. Ele nunca fazia, ele excluía os pedidos que eu fazia para que no dia que tivesse que fazer manutenção as peças não estivessem lá. E aquilo foi me corroendo por dentro. Com 29 para 30 anos, era umas 7 horas da noite, eu estava trabalhando, e aí vem chegando um carro assim perto do meu escritório, e aí desce um colaborador que trabalhava diretamente com ele,
E falou, Richard, o fulano quer falar contigo lá no escritório dele. Aí eu falei, não, beleza, eu já vou lá, eu só tô resolvendo uma situação aqui, mas eu já vou lá. Não, ele quer que tu fale, ele quer que tu vá lá agora. Tá, eu vou lá com o meu carro. Não, vai no meu. Eu olhei pra ele, já tinha um clima muito ruim. É pra ir no teu carro. Beleza, esse aqui é meu note. Na minha sala tinha um cofre. Tá aqui a chave e a senha do cofre. Vamos lá. Cheguei na frente dele. Ele não conseguia falar. Ele só me olhou, tinha um papel em cima da mesa. Aí ele começou a querer discursar. Eu falei, não precisa discursar. Tu vai me demitir? Vai ou não vai? Eu vou. Rapaz, só me dá o que eu tenho que assinar e acabou. Deu. Tá me demitindo. Me demitiu. Cheguei em casa, mandei uma mensagem pro diretor-geral dessa empresa, que é a maior empresa de logística da América Latina. Mandei uma mensagem de agradecimento para ele, porque ele que havia me contratado. E aí ele me ligou. Não, amanhã você volta. Porque não fui eu que te demiti. Foi o fulano lá que te demitiu. Ele não tem nada que ver. Eu não te demiti. Eu falei, não, mas eu respeito a hierarquia. Ele me demitiu. Para mim, o meu mundo acabou naquele momento que ele me demitiu. Porque eu só vivia, respirava e comia por aquela fábrica. Era a minha honra que estava ali, né? E aí eu falei para ele, olha, ele me demitiu, eu não retorno. E o mais interessante é que no domingo, eu fui demitido na quinta, no domingo eu estava fazendo um trabalho para o MBA que eu estava fazendo e apareceu uma publicação no site do Banco BMG. Torne-se um banco sem ser um banco, adquira uma franchise do Banco BMG. Tem um grande autor que eu gosto muito, que é Nietzsche, que ele fala sobre encontros. Quando algo te impacta verdadeiramente, ele já era um encontro que é uma dobra na tua vida. Vira a página do teu livro. Aquilo me tocou de tal forma, mas tão forte, que eu terminei o que eu estava fazendo, sentei no sofá e eu não pensava mais em nada. Liberou uma dopamina, eu tive um insight que eu não era mais o mesmo Richard. Aquele encontro mudou o Richard. Aquele Richard passado tinha morrido. E aí, na quinta-feira, eu tomei aquela coragem, né? Com um chute na bunda, eu tomei a coragem de empreender. Porque senão, provavelmente, esse encontro ele teria durado alguns dias e depois ele tinha colocado ele num quartinho escuro e não tinha mais feito nada. Porque eu estava com esse vamos dizer que é um costume que a gente adquire, que vira um hábito, de ter muitas ideias e não colocar nada em prática. Né? Porque o meu maior Gaveta medo... cheia de ideias. O meu maior medo na minha vida sempre foi ganhar bem. Sempre foi. Como funcionário. Porque quando você ganha bem, você tem muito a perder. Porque você melhora de carro, você melhora de casa, você compra o que você gostaria, você come onde você gostaria. Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então é muito melhor. E cada vez que eu ganhava algum contrato e aumentava o meu salário, ao invés de eu ficar feliz, eu ficava preocupado. Porque cada vez eu vou me prender mais aqui dentro. Porque isso aqui é sedutor e vai fazer com que eu crie mais outra dívida para botar esse dinheiro. Vai me amarrar. Vai me amarrar.